Vamos começar com uma verdade que ninguém gosta muito de ouvir. Se você já foi enganado, traído ou decepcionado por alguém, existe uma chance considerável de que o problema não tenha sido apenas a outra pessoa. Talvez o problema tenha sido você. Sim, eu sei que essa frase não é exatamente agradável, mas pense comigo por um momento. Quantas vezes na vida você confiou em alguém simplesmente porque queria acreditar naquela pessoa? Sem observar direito, sem questionar, sem prestar muita atenção no comportamento real. Apenas confiou, porque parecia mais fácil, porque parecia mais bonito, porque acreditar nas pessoas é muito mais confortável do que admitir que elas podem decepcionar você. E então acontece. Um amigo revela que não era tão amigo assim. Um colega de trabalho mostra que a parceria tinha limites. Alguém que prometia lealdade, de repente escolhe o próprio interesse. E quando isso acontece, quase todo mundo reage da mesma forma. Surpresa, indignação, decepção. Mas há mais de 500 anos, um observador bastante incômodo da natureza humana percebeu algo que continua sendo verdadeiro até hoje. Seu nome era Nicolau Maquiavel. Enquanto muitos pensadores discutiam como as pessoas deveriam agir, Maquiavel preferia observar como elas realmente agiam. E o que ele percebeu era simples, mas profundamente desconfortável. Os seres humanos podem ser leais, podem ser honestos, podem ser confiáveis, mas quase sempre enquanto isso não custa nada para eles. Quando começa a custar, a história muda. E isso acontece todos os dias, não apenas na política, não apenas em grandes histórias, mas no cotidiano mais comum possível. Imagine um ambiente de trabalho. Você ajuda alguém, explica algo, compartilha uma informação importante, resolve um problema que nem era seu. A pessoa agradece, sorri, diz que você é incrível. Tudo parece ótimo. Até o dia em que surge uma promoção. Apenas uma pessoa pode conseguir. De repente, o comportamento muda. Aquela pessoa que parecia tão parceira começa a agir de forma diferente. Não necessariamente de forma agressiva, mas estratégica. Informações deixam de ser compartilhadas, pequenos comentários aparecem e, curiosamente, você deixa de ser prioridade. Agora pense em amizades. Todo mundo gosta de acreditar que a amizade é algo sólido, mas observe com atenção. Algumas amizades funcionam perfeitamente enquanto não existe conflito. Enquanto ninguém precisa escolher entre ajudar você ou ajudar a si mesmo. Mas quando essa escolha aparece, algumas amizades revelam algo curioso. Elas eram mais convenientes do que profundas. E isso acontece o tempo todo, não porque todas as pessoas são ruins, mas porque interesses existem, e interesses influenciam comportamentos. Agora pense em algo ainda mais comum. Relacionamentos. No começo, quase tudo parece perfeito. Promessas são feitas, planos são construídos, existe confiança. Mas o começo de um relacionamento raramente testa o caráter das pessoas. O caráter costuma aparecer quando surgem dificuldades, problemas, pressões, conflitos. E é nesse momento que algumas pessoas descobrem algo inesperado. A confiança que parecia tão sólida, na verdade, era muito frágil. Não porque o sentimento era falso, mas porque circunstâncias mudam pessoas. E quando circunstâncias mudam, prioridades também podem mudar. Maquiavel entendia isso muito bem. Ele observou algo curioso sobre os seres humanos. Nós somos profundamente influenciados por três forças: interesse, medo e oportunidade. Quando essas três forças entram em jogo, o comportamento humano pode mudar rapidamente. Agora pense por um momento. Pense em alguém que já te decepcionou. Talvez um amigo, talvez um colega, talvez alguém que você admirava.
Agora, pergunte a si mesmo uma coisa simples. Você realmente nunca viu nenhum sinal? Ou talvez existiam pequenos indícios, mas você preferiu ignorar. Talvez pequenas atitudes, talvez prioridades diferentes, talvez promessas que nunca foram realmente testadas. Porque confiar demais nas pessoas também envolve algo curioso. Nós gostamos de acreditar na versão mais confortável delas. Preferimos ver lealdade, preferimos ver boas intenções. Preferimos acreditar que quem está ao nosso lado permanecerá ali para sempre. Mas a natureza humana raramente funciona dessa forma. E entender isso não significa se tornar paranoico, significa apenas se tornar mais consciente. Agora, antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de reflexão sobre natureza humana, filosofia e comportamento humano, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui nós exploramos ideias que ajudam a enxergar o mundo com mais clareza. Ideias que às vezes são desconfortáveis, mas extremamente úteis para entender como as pessoas realmente pensam e agem. Então se inscreva agora e continue nessa jornada de reflexão. Agora, voltando ao ponto principal. Se confiar demais pode ser perigoso, então significa que não devemos confiar em ninguém? Não. Essa também seria uma conclusão ingênua. A lição aqui não é viver desconfiando de todos. A lição é muito mais simples. Observe. Observe o que as pessoas fazem. Observe como elas se comportam quando existe vantagem envolvida. Observe como agem quando precisam escolher entre ajudar você ou ajudar a si mesmas. Porque as ações dizem muito mais do que promessas. Promessas são fáceis. Qualquer pessoa pode prometer qualquer coisa. Ações são diferentes. Ações custam algo, e é quando custa algo que o caráter aparece. Isso também explica por que algumas pessoas raras se tornam tão valiosas. Aquelas que permanecem leais mesmo quando poderiam agir de forma conveniente. Aquelas que mantêm a palavra mesmo quando ninguém está olhando. Aquelas que continuam presentes mesmo quando não existe vantagem. Essas pessoas existem, mas são raras, e talvez seja justamente por isso que são tão valiosas. Mais de 500 anos se passaram desde que Maquiavel escreveu suas observações, mas a natureza humana mudou muito pouco. As pessoas ainda buscam oportunidades, ainda protegem seus interesses, ainda tomam decisões baseadas em vantagens. E entender isso não torna o mundo mais frio, torna apenas o mundo mais claro. Porque quando entendemos a natureza humana, paramos de esperar perfeição das pessoas e começamos a valorizar de verdade quem demonstra caráter quando poderia agir de forma conveniente. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que confiar nas pessoas é algo natural ou acha que confiança deve ser conquistada com o tempo? Escreva sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber como você vê essa questão. E se essa reflexão fez você enxergar o comportamento humano de forma diferente, deixe seu like no vídeo e isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. E se você quer continuar explorando ideias profundas sobre filosofia, natureza humana e poder, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque ainda existem muitas reflexões que podem mudar a forma como enxergamos as pessoas. E às vezes, tudo começa com uma pergunta simples. Será que confiar demais nas pessoas é algo natural ou acha que confiança deve ser conquistada com o tempo?